Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem é novo aqui, está chegando, está caindo de paraquedas, me chamo Lúcia, prazer, e sou mãe de 4 filhos, mãe solo, e sou dona desse canal, sim, gente. E sejam todos bem-vindos. E hoje eu resolvi ligar a câmera do meu celular para falar com vocês, compartilhar com vocês como foi minha infância. Sim, gente, minha infância não foi nada legal. Vou resumir para vocês. Foi boa, mas não foi muito, assim, muito feliz. Por quê, gente? Porque Papai do Céu me deu 17 irmãos. Desses 17, ficaram 9, restaram 9. Os demais, Papai do Céu levou para morar com ele. Sim, gente, foi uma época muito sofrida para meus pais e para meus irmãos mais velhos. Na época eu tinha um aninho e alguns meses, né? Mas eu lembro de algumas cenas sobre isso, gente. Nós morávamos com nossa avó, que era a mãe paterna. Não, paterna, sim, perdão, paterna. E aí meu pai decidiu construir uma casa pra gente sair da casa dos meus avós e morar, né, nessa casa. E aí, gente, na época não era assim, era que nem hoje a alvenaria assim, como eu posso explicar pra vocês? É que eu não entendo muito bem. Assim, cimento com areia, essas coisas, sabe? Era mesmo barro, sabe? Pra quem tem mais idade aqui, é do interior ou já foi do interior, entende. Aí tem aquele cheiro forte, né? Aí meu pai construiu, aí foram poucos dias, meu pai construindo essa casa, conseguiu. E aí, antes mesmo de sair aquele cheiro, sabe? Daquele barro lá, material de construção. Ele levou a gente pra morar. Então tinha vários pequenininhos, porque todo ano minha mãe tinha um filhinho, todo ano tinha um filhinho. Então era escadinha, né? E entre eles, a mais velha, meus irmãos, tinha 8 anos. E o mais novo tinha 6 meses, sabe? Escadinha, tinha 6 meses. E a gente foi morar nessa casa. Gente, começou os meus irmãos com uma dor de garganta, a mais velha, né? Uma dor de garganta e febre. E passando mal, gente, passando mal. E aí, na época a gente morava bem no interior mesmo, que pra chegar até a cidade, gente, pra levar um hospital, tinha que levar na rede, colocava na rede até o hospital. Aí, ou então levava na rede, colocava um pau assim, ó, uma madeira, aí colocava a rede assim e levava até o hospital. Ou até num lugar que tivesse acesso ao carro para levar para o hospital. E assim foi, gente. Aí minha irmã passou mal, meus pais chegaram a levar ela pro hospital, chegando lá com 24 horas. Não, gente. Não foi assim. A mais velha ficou em casa e chegou a não resistir em casa. E aí, assim, já começava os menores passar mal, sabe? Com dor de garganta, febre. Aí, os outros, minha mãe chegava a levar pro hospital. Porém, chegando lá de 24 horas, o pior acontecia. Aí o lá do hospital passava mal e o pior acontecia e levava o outro. Chegando lá, o outro também já acontecia, que eu não quero nem falar aqui, né? Eu acho que eu vou deixar escrito aqui, porque eu não quero nem falar. Já aconteceu o pior. E assim foi, gente. Foram 8 irmãos meus. Às vezes, acontecia o pior até com 2 no mesmo dia, né? Até 2 mesmos dias. Você imagina uma mãe, né? O sofrimento de uma mãe, que a minha mãe já passou. Por isso que perdão, gente, perdão. É porque não tem como não emocionar falando desse assunto sobre meus pais. Sempre me emociono quando eu falo deles. Então, gente, continuando. Aí foram isso. Aí os médicos não davam diagnóstico, não chegava a descobrir o que era realmente.
Aí minha mãe chegou à conclusão que era casa, o cheiro do barro, sabe? Tinha que sair dali. Aí o que aconteceu? Minha avó, a mãe da minha mãe, morava em outro lugar, assim, gente, um outro povoado, né? Digamos assim. O lugar que a gente morava chamava Saco. Eu acho que tem gente me assistindo, gente de lá, eu acho. Porque na época não tinha eletricidade, nada, mas eu acho que agora já tem. Aí fomos morar com a minha avó, a mãe da minha mãe, no Maia, um lugar que chama Maia, no interiorzinho, Maia, um pouco distante, acho que eram umas 2 horas a pé de relógio, acho que era isso, umas 2 horas. Aí chegando lá, graças a Deus que parou, meus irmãos não aconteceram mais, não passaram mal, não ficaram doentes, graças a Deus. Aí ficamos morando lá numa casinha próxima à minha avó. Aí tudo ficou bem, gente, tudo ficou bem. Sobre esse assunto de perca, de doença, esses negócios, cessou, ficou tudo bem. Aí já vieram as dificuldades financeiras, passar necessidade, como antes já passavam já. Mas graças a Deus que sobre saúde, meus irmãos, ficou tudo bem. Aí meu pai trabalhando na roça com a minha mãe e a minha irmã mais velha, né? Graças a Deus, a Cisneuda, graças a Deus ela tá bem hoje. Um beijo, Cisneuda. Aí ela cuidou da gente. Hoje a gente costuma falar, e ela também, que ela é nossa mãe, nossa irmã e mãe, porque ela cuidou da gente e dos outros meus irmãos, enquanto minha mãe e meu pai trabalhavam na roça, né? Aí, gente, minha mãe, ela passava, sabe, muita necessidade, fome mesmo, na real. Ela ia trabalhar com meu pai, ia pra roça, gente, ela levava, não tinha um alimento melhor para ela estar levando, ela levava um pedacinho de rapadura com um pouco de farinha de mandioca. Aí ela passava o dia todo com aquilo, sabe, com meu pai lá, ou às vezes até meio-dia, Mas aí, quando dava fome, eles comiam a farinha, e só a farinha com a rapadura e tomava água. E ali alimentava eles para continuar ali trabalhando na roça. Isso tudo para cuidar da gente, né, gente? Para não trazer o alimento básico para dentro de casa. E eles sofriam, gente, sofrendo sol, chuva, fome. Enfim, foi isso. Aí até Ele chegava em casa, continuando aí, aí tinha às vezes um feijão, gente, feijão, às vezes tinha um pouco de farinha, às vezes não, tinha cuscuz, porque como eles trabalham na roça, então sempre tinha milho pra tá moendo lá, triturando naquele moinho, antigamente, né, acho que tem alguém aqui que entende, que sabe o que é, pra fazer cuscuz, pra gente comer feijão cuscuz. Quando tinha, né, gente, era lenha sem ser molhada para acender o fogo de lenha, não tinha fogão a gás, né, como hoje, então era tudo assim, gente. Aí meus pais chegavam cansados do trabalho, com fome, às vezes tinha um pouquinho de arroz, porque arroz na época era luxo pra gente, era luxo, sabe? Quando tinha arroz com feijão, nossa, meu pai do céu, era um luxo. Aí às vezes tinha um pouquinho, os meus pais dividiam. E às vezes tinha pouquinho feijão assim, aí meu pai colocava o caldo de feijão com arroz e ali tomava, né, pra se alimentar. E das vezes meus irmãos comiam e ficavam faminto ainda querendo. Aí meu pai dava o dele e ficava com fome. Então é isso, gente, na roça. Aí com muito tempo morando lá, acho que eu tinha uns 8 aninhos para 9 aninhos. Aí meu pai tinha umas vacas lá, sabe? Aí decidiam vender ou trocar numa casa na cidade pra gente. Aí ele conseguiu uma casa, trocar essas vacas numa casa na cidade. Aí meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, minha irmã foram já embora com ele, morar lá nessa casa. E eu e minha irmã, a Leia, ficamos morando com minha avó porque a gente estudava na época. A gente estudava e aí se a gente fosse morar na cidade ia perder o ano, né? Ia perder o ano de estudo.
E aí fomos morar com a minha avó até o final do ano. Eu não me recordo se era o início do ano ou era meio do ano. Eu acho que era bem início, né? Porque demorou muito. Aí ficamos. Aí a gente descia lá pra cidade, pra casa da minha mãe, só os finais de semana, sexta-feira, e retornava domingo à tarde pra segunda, tá lá na casa da minha avó pra ir pra escola. E a escola era nesse povoado que eu falei pra vocês que meus irmãos passavam mal e aconteceu pior, que eu não gosto de falar a palavra aqui, gente, mas eu vou deixar escrito. E aí era nesse lugar, gente, no sol quente, a gente ia, sabe, umas 2 horas a gente a pé, andando, sabe, no sol quente, na chuva, né? Nossa, era uma coisa, gente, que, pelo amor de Deus. Mas aí terminando o ano lá, aí a gente ia pra escola, ajudava minha avó e ainda a gente bordava na mão, gente, assim, ó, bordava, passadeira, lençol de cama. Tinha umas pessoas lá que eles desenhavam, sabe? Ia pra cidade, pegava os tecidos, desenhava e a gente bordava. No final da semana, sexta-feira, já tinha que estar tudo pronto. Minha mãe falava, a meta de vocês é fazer isso, bordar isso pra levar pra vender no final da semana, sabe? Lá na cidade. Lá tem uma feira, gente, que a feira dos bordados, hoje em dia não existe mais. Aí minha mãe levava aquele bordadinho que a gente fazia durante a semana na casa da minha avó e levava para vender lá na cidade, para comprar alimentos para dentro de casa. A gente fazia, a gente descia. Gente, era uma felicidade do mundo quando chegava lá na casa da cidade. Aí minha mãe vendia, a gente não queria nada, gente, a gente não queria nada. Às vezes minha mãe via que a sandália havaiana da gente, de tanta gente andar, tinha um furo assim embaixo, aí minha mãe ia comprar uma sandalinha havaiana pra mim e pra minha irmã, nós ficava feliz da vida. Aí, domingo à tarde, a gente retornava pra casa da minha avó. Até que terminando o ano de estudo, a gente desceu de vez pra morar com a minha mãe. Aí começamos a trabalhar, gente, pra ajudar a minha mãe na alimentação. Meu pai trabalhava, gente, meu pai era gari, primeiro na padaria, não deu muito certo, aí gari. Mas não gravava essas coisas não, gente, não dava pra suprir as necessidades, né? Trazer alimento pra de casa e minha irmã ajudar. Eu lembro, gente, que eu tinha uns 10 aninhos, no máximo, 10 aninhos, e tinha curso num lugar, agora não me recordo o nome, CCU, sabe? Que tinha um curso de aprender a bordar na máquina, e era o meu sonho nesse momento, pra estar sempre eu pensando em ajudar minha família, né, gente? Meus pais sempre, até hoje, sempre. Aí eu ia, gente, sozinha, só eu e Deus, cedinho. Aí eu falava à noite pra minha mãe, eu vou lá, tem vaga, era 2 vezes por semana, que era aberta as inscrições lá pra fazer esse curso. E eu ia, aí minha mãe falava, filha, não vai que é perigoso você ir sozinha pra esse lugar, tá? E eu ia cedinho, minha mãe tava dormindo com meu pai, eu ia cedinho, gente, ficava na fila lá até 10 horas da manhã. Aí, quando chegava a minha vez, não tem mais vaga, ou você é muito pequenininha, não alcança no pedal da máquina para aprender, não tem como. Gente, eu insistia, todo dia de inscrição, toda semana eu ia. Até que um dia eu consegui. Gente, eu ficava no pedal da máquina assim com 2 dedinhos, a ponta 2 dedinhos. Aí eu fui, consegui o curso. E depois, quando terminou o curso, para me aperfeiçoar, tinha uma filha de Deus que o Papai do Céu mandou, Raquel, que era a mãe da moça que dava curso nesse lugar. Aí ela me chamava Cleia. Aí vem trabalhar aqui, eu passava, nossa, fiquei feliz da vida. Aí eu ia pra lá trabalhar, passava o dia todinho lá trabalhando, gente. Aí no final da semana, aí ela anotava tudo que as peças que eu bordava, anotava. Aí sexta-feira à noite, minha mãe ia lá fazer conta com ela e receber aquele dinheirinho que eu não tinha prática, né, gente? Então ganhava pouquinho. Minha mãe ia lá receber. E era o meu maior orgulho do mundo. Minha mãe ia lá receber o dinheirinho pra sábado de manhã ir na feira e comprar alguma coisa, tipo arroz, macarrão, um ovo, misturinha, sabe, gente? Nossa, eu nunca queria nada. Minha mãe falava, nossa, toma um dinheirinho pra você comer alguma coisa diferente. E aí eu nunca queria, gente. Eu falava, não, mãe, não precisa é pra senhora comprar as coisas pra dentro de casa. Ela tá vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo, ela sabe que é verdade, né? Ela sabe, minha mãe sabe. Então foi assim, gente, foi assim. Aí depois eu decidi alugar uma máquina de bordar pra trabalhar dentro de casa. Aí minha mãe falava, filha, ninguém quer alugar máquina pra você ainda é uma criança, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade eu sempre tive, só que as pessoas
me viu assim, muito criança, e falaram, nossa, não tem, essa criança não vai pagar o aluguel da máquina, não vai trabalhar o suficiente para dar retorno para pagar o aluguel da máquina. Aí vamos mãe, eu tenho capacidade para isso, vamos mãe, ninguém vai dar bordado para você, o tecido você bordar, você não sabe bordar direito, filho, você sabe? Minha mãe sempre com medo, porque se eu não conseguisse pagar o aluguel da máquina, ela não ia conseguir, porque ela não tinha renda, né, gente? Ela não tinha renda na época. Aí, mas eu consegui alugar a máquina dentro de casa, levei para dentro de casa, comecei a bordar para as pessoas me davam o tecido, eu bordava, então tudo certo, gente, tudo certo. Final de semana tinha aquele dinheiro para minha mãe na feira, comprar as coisinhas para dentro de casa. Aí depois eu falei, mãe, eu quero que a senhora venda metade do... Não, a senhora pega o dinheiro dessa semana de trabalho meu, metade a senhora gasta com alimentação e metade a senhora compra um pedaço de tecido para nós começar a trabalhar para nós. A senhora desenha, né, desenha, porque lá chama riscar. Aí eu falo desenhar para vocês entenderem melhor. Que a gente vai trabalhar pra gente, porque a gente vai ganhar mais. Aí a gente vai conseguir pagar o aluguel da máquina e vai sobrar mais pra gente comprar alimentação. Mas ok. E assim foi feito. Eu trabalhava um pouco para as pessoas e um pouco para mim durante o dia. Aí assim foi feito, gente, e deu tudo certo. E na época minha mãe tinha um fogãozinho de 2 bocas, um pequenininho, e não tinha nenhuma cadeira para sentar em casa, não tinha móveis nenhum. E eu falei, mãe, eu vou dar o primeiro fogão de 4 bocas pra senhora, fogão a gás. E a mãe, como meu filho tá, eu vou dar. Eu achei a oportunidade que alguém morava lá que estava vendendo tudo pra vir pra São Paulo, embora pra São Paulo. Aí eu consegui, e dei pra ela, e consegui o dinheirinho, fui lá, conversei com o rapaz, falei assim, ó, segura mais essa semana o fogão pra mim que eu vou conseguir comprar. Aí o rapaz segurou, eu consegui. Aí depois eu falei, mãe, agora eu vou comprar um sofá pra senhora. Sofá, e ela, minha filha, aí eu consegui. A história do sofá, eu não sei como de fato aconteceu, mas eu consegui comprar um sofá para minha mãe. Depois eu consegui comprar as cadeirinhas, depois eu comprei uma mesinha para minha mãe, para ela pôr os mantimentos dela, colocar ali perto do fogão. E assim sucessivamente, gente. Aí eu não parei mais de ajudar minha mãe. Aí, depois disso eu ensinei minhas irmãs a bordar, a Lélia, todos. Eu ensinei todos, gente, todos a bordar, foi eu que ensinei. Aí começaram a trabalhar meu sobrinho, Francisco também, que trabalhou muito para ajudar meus pais. E conseguiram tudo, gente, graças a Deus, conseguiram. Lá em casa todos hoje sabem bordar, todos, graças a Deus, bordar na máquina. Mas que hoje não bordam mais, né, gente, não tem mais, não. É pouquíssimo bordado lá na cidade de Itapajé, eles não bordam mais. Aliás, tem o meu irmão, o Bené, que ainda borda uma vez ou outra, tem uma máquina de bordar ainda lá em casa, de vez em quando meu irmão borda. E assim foi, gente. Aí depois eu estudava à noite, aí minha irmã, né, trabalhava dia e estudava à noite. Aí aconteceu que eu comecei a namorar com o pai do meu filho mais velho e, resumindo, gente, que o vídeo vai ficar muito, muito longo. E saí de casa, gente, saí de casa. Ainda assim, quando eu consegui sair de casa, o primeiro dinheirinho que eu consegui, eu dei a máquina para minha mãe, que eu acho que é essa que ela tem hoje ainda. Eu dei a máquina para minha mãe, para meus irmãos trabalhar em casa para estar ajudando eles a comprar alimentação para casa. Voltando aqui com vocês, gente, meu filho me chamou ali. Então foi isso, gente. Aí eu saí de dentro de casa, casei, conheci a pessoa, casei, fui morar junto. Ainda assim, quando eu saí, já deixei minha irmã bordando, minha irmã já sabia, meu irmão, meu sobrinho tava começando. E o primeiro dinheirinho do meu trabalho, eu estava em São Paulo, aí eu comprei uma máquina para minha mãe. Comprei uma máquina e depois meu pai, com o dinheirinho dele, o trabalho dele, ele deu outra. Então eram 2 máquinas dentro de casa, aí já começou a melhorar. Não tava mais aquele negócio de passar necessidade. Já começou a melhorar, né, gente? Aí assim foi, aí, gente, com uma casinha pequenininha, muito simples, muito simples mesmo. E aí minha mãe conseguiu aposentar, meu pai conseguiu aposentar, graças a Deus, amém. E meus irmãos foram crescendo, foram arrumando trabalho e tudo ficou bem. Minha mãe conseguiu reformar a casa, que hoje é uma casa grande, graças a Deus, simples, mas uma casa que comporta todo mundo, sabe? Hoje minha mãe já não passa necessidade, mas meu pai,
Graças a Deus, meus dois irmãos, Benê e o Eliese, que eu quero agradecer a Deus e a eles, primeiramente Deus, pela saúde deles, pela vida deles, que eles trabalhavam na roça, eles vão na motinha deles, trabalham na roça pra ali, minha mãe comeu um feijão verde, uma abóbora, umas coisinhas da roça que eles gostam, né? Gratidão, irmãos, por estar sempre com meus pais, cuidando dele e pensando sempre trazer o melhor para eles. Gratidão mesmo, sou grata, eternamente grata ao Bené, Eliese, por proporcionar isso para meus pais. Então é isso, gente. Hoje meus pais vivem bem, sabe? Não passa necessidade, fome, digo, né, gente? Eles passam assim, gente, alguns perrenguinhos, sabe? Assim como elas, roupa, consulta, que eles têm uns probleminhas de saúde e precisam, sabe, de vez em quando pagar um médico particular, fazer um exame, essas coisas, né, gente? Mas hoje, gente, comparando como antes, meus pais vivem maravilhosamente bem. E eu sempre, gente, sempre ajudei meus pais, sempre dou um jeitinho, gente, eu fico sem. Perdão, gente, perdão. Eu fico sem, gente, eu fico sempre, mas eles não ficam. Não fico, gente. Eu sempre dou um jeitinho de ajudar. Sempre, quando posso. Se eu tenho alguma coisa, tipo, um exemplo, um dinheiro pra me comprar alguma coisa pra mim, assim, alguma coisa pra casa que não seja prioridade ou necessidade no momento, sabe? E que seja também, sabe? Tirando a alimentação, que não seja. Eu ajudo. Eu ajudo com muito amor, muito carinho e com muito orgulho. Eu ajudo, gente. Pode ter certeza disso. E eles sabem disso. Minhas irmãs sabem disso. E às vezes, pessoas da família, não digo meus irmãos, da família, assim, sabe, gente, que vejo meus vídeos, que eu tô começando agora, aí talvez fale, nossa, isso não vai dar em nada, nossa, tá passando vergonha na internet, ou só coisa do tipo. Mas eu não ligo, porque hoje eu sou mãe, sou vó já, mas eu não penso só em proporcionar algo bom para meus filhos, mas sempre para eles, para meus pais e meus irmãos também, os mais necessitados, gente, que todos são, né? Mas tem uns mais necessitados que outros, que precisam de ajuda, até do dinheiro para comprar uma medicação, alguma coisa. Então eu estou aqui, gente, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês minha vida, minha rotina, meu dia a dia, para ajudar eles. E sim, ainda para ajudar eles, porque eles precisam muito, muito. Minha meta aqui no YouTube, gente, é poder sempre ajudar meus pais, poder pagar um plano de saúde para eles. Meu sonho, um plano de saúde, porque eles, gente, eles precisam de consulta, sabe? O SUS é muito demorado, aí às vezes eu ajudo a pagar alguma coisa e outra, mas também financeiramente falando não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu ajudo. Aí meu intuito é ajudar meus pais, ajudar sempre no que for possível, sempre, sempre, sempre. Um plano de saúde para eles e é isso, e uma vida confortável, como eu falo em quase todos os vídeos, para mim e para meus filhos, porque estando bem, gente, eu posso ajudar eles, eu posso trabalhar aqui para ajudar eles. E meu trabalho é aqui, gente, eu não tenho outra renda, não tenho de onde tirar.
É, eu estou só começando aqui, mas eu tenho fé em Deus e com a ajuda de vocês eu vou conseguir. Eu vou conseguir realizar esse sonho, gente, que, sabe? Mas futuramente é uma casa própria também, para me sair do aluguel. Mas agora no momento é crescer aqui, sabe? Ter uma renda para poder ajudar meus pais. Aí eu seria a pessoa mais feliz do mundo, mais que eu sou hoje, gente, com vocês aqui, me acompanhando, compartilhando e comentando, que tem comentários ótimos aqui, lindos, de incentivo, gratidão por tudo, gente. E é isso, gente, eu estou aqui nessa missão de ajudar meus pais, gente, ajudar meus pais, e se Deus quiser eu vou conseguir também todos os anos visitar eles, porque eles já são de idades, e eu pretendo todo ano, com a ajuda de vocês e no meu Papai do Céu, de vocês, eu vou conseguir, e vou mostrar tudinho pra vocês o que eu vou fazer por eles. Vou fazer por eles, né? Consulta médica, poder pagar um plano de saúde pra eles. E eu vou mostrar tudo aqui no canal pra vocês. Então, por isso, todos os vídeos eu peço, gente, humildemente, pra vocês me ajudarem, se inscrever no canal, compartilhar muito, muito, deixar like, pra poder estar me ajudando, gente. Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixa um comentário aqui, gente, de incentivo ou curiosidade, sei lá, gente, de algo que queira saber da minha vida, sabe? Algo que vocês querem saber, comenta aqui que eu respondo com todo carinho pra vocês. Se eu não responder nos comentários aí, eu respondo em vídeo, porque todos os vídeos, gente, se tem um comentário, se tem alguma pergunta, eu vou estar deixando aqui com vocês. Aqui, ó, na telinha, eu vou compartilhar com vocês. Então é isso, meus amores. Beijo e perdão pelos momentos de emoção, que não tem como, gente, não tem como mesmo falar dos meus pais sem emoção. Mas hoje eu estou bem, estou feliz da vida, porque eu estou aqui, gente, e vocês estão me ajudando muito, estou feliz. E meus pais lá estão bem, graças a Deus, e minha família aqui também, que é meus filhos. Então, um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo, hein, gente? Comentem bastante. Um beijo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque todos os dias tem vídeo no canal. Todos os dias, meio-dia, tem vídeo novo no canal, meus amores. Então, me ajudem, por favor. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.